Fala aí galera, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. E vamos lá na nossa aula aí de cuidador de idosos. Hoje a gente vai estar falando sobre a avaliação do adulto idoso. Quando a gente fala sobre avaliação, pessoal, a gente fala da forma de estimar as condições de saúde e de doença do adulto idoso, de forma súbita, com um plano, terapêutico aí singular, abordando, tanto a questão de tipos de avaliação global e avaliação multi, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. E aí a gente fala sobre tipos de avaliação, pessoal. A avaliação sempre tem que ser uma avaliação individual, né? Tendo em vista aí a questão de anamnese do idoso e o exame físico. Quando a gente fala de avaliação sociofamiliar, a gente também questiona a questão dos familiares que faz parte da relação do idoso, né? E a interação nas comunidades e a utilização também de redes de suporte aí do idoso. Pensando também na avaliação cognitiva, né? Na questão principalmente do estado mental desse idoso e também na avaliação afetiva, a escala de vontade, a verificação de transtornos mentais, como a depressão é um grande exemplo, né? E também a avaliação de outras dimensões, como a questão nutricional, saúde bucal, força física, dentre outros, tá certo, pessoal? Agora, quando a gente acaba falando sobre a avaliação global do idoso, uma avaliação geriátrica ampla, né, que é o processo diagnóstico multidimensional, geralmente interdisciplinares, pessoal, para determinar as deficiências ou habilidades do ponto de vista biológico, psicossocial e funcional desse idoso, tudo bem? E dentro disso daí a gente denomina uma questão ampla aí, por fazer uma parte generalista, né, uma parte aí global dessa abordagem com o idoso. Essa avaliação, a gente pensa em 3 dimensões do completo estado de bem-estar desse idoso, tudo bem? Mas professor, por que qualificar esse idoso? Não é? Por que avaliar esse idoso? Quando a gente fala de avaliação desse idoso, a gente pensa o quê? Que vai ocorrer uma avaliação médica padrão, né? Dentre as falhas de detecções dos problemas previamente levantados, né, da população idosa aí, como os 5 Is que a gente fala, de estabilidade cerebral, imobilidade, instabilidade postural, incontinência e iatrogenias, né? Então a gente começa a pensar num quesito amplo aí. E o principal objeto da AGA, né, é como uma participação de uma equipe multidisciplinar, a gente acaba apontando as situações precocemente desse paciente. E acaba também qualificando, né, estabelecendo condutas terapêuticas adequadas para esse paciente. Esse é o grande objetivo, tá certo? Partindo desse princípio também, a gente tem que pensar que as áreas a serem analisadas incluem, né, a detecção de doenças crônicas, das funções físicas, mentais e das condições sociais familiares. Então isso é de extrema importância a gente analisar. Para quê? Para uma avaliação multidimensional rápida nesse idoso, pensando da seguinte forma, que é um instrumento, né, para a gente utilizar de funções que visa a prevenção e a promoção de saúde da pessoa idosa. Isso a gente conta com vocês, cuidadores de idosos, né? Pensando o que nessa pessoa? Que é a questão de instrumento muito importante, né? Sensível nos campos de visão, audição, incontinência, humor, depressão, cognição e memória, atividade de vida diária desse indivíduo, né? Então, por isso que a gente pede sempre a participação de vocês quando a gente fala do quesito de avaliação, tá certo, pessoal? Então peço para você já curtir e compartilhar esse vídeo e veja esse resumo que o professor preparou para vocês, contemplando essa videoaula. Então eu conto com vocês, até a próxima, um grande abraço. Fala aí galera, aqui é o professor Thomas Lin, já peço para você curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos para as próximas notificações. E hoje a gente vai falar, né, sobre a questão da avaliação global da pessoa idosa. E pensando nisso daí, pessoal, também
da forma que a gente chama essa avaliação global da pessoa idosa como uma avaliação geriátrica ampla, ou a famosa AGA, né? Refere-se, né, à assistência que a gente pega aí à saúde do idoso de uma forma, né, multidimensional. O que seria isso daí, professor? A gente pensar de uma forma multi no tratamento, no cuidado da pessoa idosa, ok? E também uma questão interdisciplinar, porque não depende só de uma avaliação de um cuidador, de um enfermeiro, de um médico. É uma equipe multi que vai cuidar desse idoso, e pensando dessa forma, né, por uma questão ampla aí, por meio de uma análise de aspectos aí físicos, mentais, sociais, funcionais e ambientais, né? Então a gente começa a observar que o idoso a gente tem que enxergar de uma forma ampla, né? E com o objetivo do quê? De planejar os cuidados desse idoso, pensando na seguinte metodologia, né? Tanto de um período de curto, médio e longo prazo, para trazer o quê? Trazer um benefício, proporcionar, vamos dizer assim, mais autonomia e independência desse idoso, né? E as melhorias das qualidades de vida que nós, como os cuidadores, vamos proporcionar a essa pessoa idosa. Mas, professor, é tanta coisa aí que eu tô vendo. Calma aí, que ao decorrer das videoaulas vocês vão começar a observar que não é um bicho de 7 cabeças, tá certo? É uma maneira de você enxergar clinicamente e criticamente, né? Vamos criticar as ações, né, de um cuidado de qualidade, pensando em ampliar a qualidade de vida desse idoso. Tudo bem até aí? E além disso daí, a gente começa a pensar no desenvolvimento dos problemas da pessoa idosa, pensando numa apresentação e de características, né, dessa apresentação aí diferenciada. Por quê, professor? Porque a gente tem que observar que a pessoa idosa, como a gente falou na aula passada, é acima de 60 anos, né? Mas a gente vai pegar aí um público de várias faixas etárias, né? E assim a gente começa a pensar em um senso comum, que cada fase etária, né, faixa etária, vamos dizer, cada faixa etária, a gente pensa aí em uma evolução patológica desse paciente, desse idoso, tudo bem? E também a gente pensa em a questão de costumes, também a gente vai abordar nesses costumes uma questão muito crítica que a gente observa, pessoal, que é a questão de polifarmacos. Esse negócio de polifarmacos é complicado, além também como a gente vai lidar com doenças crônicas e também manter a atividade desse idoso mediante as mudanças que vai ocorrer durante a vida dele nesse período de envelhecimento, tá certo? Tanto a questão funcional, que a gente sabe que acaba diminuindo, a questão cognitiva, e apresentando também alguns sinais e sintomas que é decorrente da terceira idade, principalmente a famosa algia, as dores desse idoso, né? Ou aquele famoso mal-estar, né? Aquela inquietação, aquelas famosas quedas da própria altura, né? Que o idoso acaba sofrendo, ou também a piora da qualidade do sono desse idoso. E a gente entra também na incontinência urinária, nas alterações intestinais. Nossa, professor, bastante coisa, bastante. Na questão de alteração de peso, na alteração de humor, nos problemas sexuais desse idoso, né? A questão da fragilidade óssea do tecido ósseo, a questão de alterações do sistema cardiovascular. Olha quantas coisas que a gente abordou aqui nesse período de tempo, que a gente vai observar durante essas videoaulas, que altera na pessoa idosa. E pensando dessa forma, você que é profissional da área da saúde, você que é cuidador, a gente tem que pensar do seguinte, que o profissional de saúde que presta essa assistência, né, à pessoa idosa, ela deve investigar a situação desse idoso e acompanhar regularmente, né, a sua saúde. Por isso que daqui a pouco a gente vai falar sobre a caderneta da pessoa idosa, né? Essa caderneta aí ajuda muito, pessoal, muito a questão da sua prestação de serviço e a qualidade do serviço em saúde que você vai estar executando, tá? E além disso, daí para quê? Qual que é a finalidade? Para a gente identificar precocemente os problemas desse idoso,
E promover, que eu acho que é o básico do básico, você que é cuidador de idoso, promover saúde. Exatamente, promover saúde e prevenir doenças, né, ou desenvolver prevenir as complicações desse paciente, desse idoso. Então é de extrema importância a gente poder analisar essa situação, tá? Além disso daí, a frequência e a complexidade dessa avaliação, ela depende das suas condições de saúde dessa pessoa idosa, além também da visão crítica e clínica de você, cuidador. Porque você, como profissional da área da saúde, você deve enxergar e realizar, né, avaliações periódicas com esse idoso. Tudo bem? Porque em cima disso a gente começa a avaliar três quesitos importantes para a pessoa idosa. Eu vou falar o primeiro aqui, que é o equilíbrio, a mobilidade e o risco de queda. Esse é o primeiro. Dentro disso daí a gente vai ver o que? Que existem alterações. Quando a gente fala de equilíbrio, mobilidade e risco de queda, a gente está falando de alterações como qual, professor? A função cognitiva, as condições emocionais desse idoso e também as deficiências sensoriais. Ao decorrer da aula, eu vou estar falando para vocês cada definição, que é de extrema importância. Além disso daí, a gente vai para o segundo, que é o que? As condições ambientais no local da moradia. Porque a moradia, ela também vai impactar no cuidado com o idoso. Em cima disso, a gente observa a sua capacitação, né, ou capacidade funcional, além do estado de risco nutricional desse idoso e a morbidade, né? Essa morbidade desse idoso aí, a gente acaba observando também. Além disso, daí a gente lembra do terceiro ponto, que eu falei lá, que é uma questão crítica aí, que a gente tem bastante, que é a questão dos polifarmacos, né? E as medicações inapropriadas. Porque, pessoal, idoso, se você for observar, ele tem uma bolsa, dentro dessa bolsa ele tem sacolas, dentro da sacola tem mais sacolas, e dentro dessas mais sacolas aí você encontra o remédio ou a receita vencida que esse idoso possui. Além disso, daí a gente começa a observar dessa polifarmácia que ele fica preocupado com a questão da sexualidade, além disso, do suporte familiar e social e das vacinações. A gente tem que lembrar que o idoso também toma vacina, né? Mas a carteirinha de vacinação do idoso, nas próximas aulas a gente vai estar abordando. Beleza, pessoal? Nesse quesito aqui, não perca as próximas videoaulas, que é de extrema importância, se você vai gostar muito. Por isso que eu peço para você, curte e compartilha nosso vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos para as próximas notificações. Eu sou o professor Thomas Lins e te conto na próxima aula. Até lá!